Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Versículo 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Feche os seus olhos por um minuto. Vamos orar em primeiro lugar por essas duas vidas. Pelo Marco Antônio, que vai fazer uma cirurgia amanhã, né? E a irmã Paula também pede oração pela família da irmã Nancy, que faleceu hoje. E também vamos orar pelo César, né, que está lá no Maranhão e foi desenganado pelos médicos, mas nós vamos orar pela vida dele esta noite também, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nós te apresentamos, meu Pai, ô Senhor, o Marco Antônio, que vai fazer essa cirurgia amanhã, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, prepare todo o ambiente, toda aquela sala onde vai ser realizado esse procedimento, Pai. Senhor, que não venha faltar nada, meu Pai. Ô Senhor, que o Senhor venha sustentar a mão desses médicos, meu Pai. Venha dar sabedoria e inteligência, meu Deus, para fazer o procedimento correto. Que ele venha ser bem sucedido nessa cirurgia, Pai. Que não fique nenhuma sequela, meu Deus. Que ele venha ter uma boa recuperação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim também, meu Deus, te apresentamos, meu Pai, o César. Ó Senhor, ele foi desenganado pelo homem, Pai. Ó Senhor, mas a última palavra é do Senhor. O Senhor é soberano sobre esta vida, Pai. Ó Senhor, se for da tua vontade, Pai, esta noite, realiza um milagre na vida do César, Pai. Prolonga os dias, meu Pai, de vida do César aqui nesta terra. Assim, meu Deus, como o Senhor fez com o rei Ezequias, meu Pai. Ô Senhor, tem misericórdia da vida do César, Pai. Toca na vida dele, meu Pai. Ô Senhor, surpreende esses médicos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também te apresentamos a família da irmã Nancy, meu Deus, que assim como a família da Milena, meu Deus, ô Senhor, vem consolar, que perderam, meu Deus, um ente querido, ó Senhor, que estão passando momentos difíceis, meu Pai, mas esta noite, meu Deus, ó Senhor, vem consolar estes corações, meu Pai, em o nome de Jesus, Pai. Também te apresento a minha esposa, continua, meu Pai, a boa obra que o Senhor começou na vida dela, que ela venha ter uma pronta recuperação, meu Deus, e que o mais breve possível ela esteja novamente aqui conosco. É assim que nós te oramos e já te agradecemos, em o nome santo de Jesus. A igreja diz amém? Esse texto, querido, é muito conhecido nosso, do cego de Jericó. Muitos louvores nós já vimos, né, inspirado nesse encontro de Jesus com esse cego. Quantas mensagens já foram feitas, até na harpa cristã, né, o hino 476, é um hino inspirado nessa passagem bíblica, neste encontro com o cego de Jericó. Quando a gente fala, geralmente, toda criança sabe essa história do cego de Jericó. Toda criança sabe, nós que estamos há muito tempo, conhece a história de Bartimeu. Amém? Como era o nome do cego? Bartimeu. Só que o nome dele realmente não era Bartimeu. Esse cego, quando você vê na Bíblia o nome Bar, antes de algum nome, quer dizer que ele é filho, né? Era filho de Timeu. Por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás, filho de Barrabás, né? Filho de Rabás. Bartimeu, filho de Timeu. Amém? Parece que é no texto de Marcos que ele confirma isso, quando ele diz assim,
que ele encontrou com Bartimeu, o filho de Timeu, né? Ele confirma, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Ou seja, quando alguém via aquele cego, a pessoa dizia assim: rapaz, leva lá uma moeda para aquele homem lá. Para quem? Aquele lá, o filho de Timeu. Ele não tinha um nome declarado, ninguém sabia o nome dele. Era o filho de Timeu, é aquele cego, é aquele que está na beira do caminho, vai lá. Ele não tinha um nome, a palavra de Deus não nos mostra um nome deste cego, que nós possamos dizer, este era fulano de tal. Ele vivia pedindo esmolas, nós podemos ver aqui no texto, você continua com sua Bíblia aberta, diz no versículo 35, que ele ficava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele para comer precisava pedir esmola, para se manter precisava pedir esmola, ele vivia mendigando o pão. Então, quer dizer, ele vivia à margem da sociedade, ele vivia totalmente desprezível, ele era um zero à esquerda, ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada. Ele não era razão de preocupação de ninguém. Ninguém se importava se ele estava bem de saúde ou não. Ninguém se importava se estava faltando alguma coisa. Ele era um zero à esquerda. Ele era um zero à esquerda. Mas vejam bem, queridos, né? Este homem que era um zero à esquerda, que não tinha uma visão, não tinha um bom emprego, não tinha um nome para a sociedade, não tinha nada. Mas nós aqui que estamos aqui esta noite, nós temos uma condição melhor do que esse homem aqui, queridos. Nós vivemos uma vida melhor do que esse homem. Nós temos um RG, nós temos um CPF, nós temos um endereço, nós temos uma família, nós temos algo, queridos, que mostra a nossa história. Nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos amigos, nós vivemos uma condição melhor do que esse homem aqui. Mas vejam bem, Jesus, ele se importou com aquele homem. Jesus parou e foi se importar com aquele homem. Aquele homem não tinha história, mas Jesus parou e disse: traga ele até aqui. Se Jesus parou para esse homem que não tinha história, não tinha nada, era um desprezível, esta noite eu quero lhe dizer que Jesus Cristo está parando nesta igreja. Jesus Cristo está parando na igreja evangélica sem fronteira, para dizer para você que Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu endereço, Ele sabe de quem você é filho. Jesus conhece a tua história. Fala para o teu irmão aí do lado aí, queridos, Deus sabe tudo a teu respeito. Deus sabe tudo ao nosso respeito, queridos. Esse homem não tinha nome, não podia dizer assim: eu vou dar um sobrenome para alguém casar comigo. Mas ele tinha algo pior, queridos. Mais pior ainda, pastor, claro. Ele não tinha visão, ele era cego, né? Era outro problema. Agora, só que essa cegueira dele não era de nascença, queridos. Algumas tradições, não sei, na sua Bíblia aí, na minha King James tem dizendo que quando Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Ele diz assim: eu quero voltar a ver. Ou seja, ele nasceu com visão. Há muitas conjecturas, muitos estudos, eu li muito sobre isso aqui, pesquisei, mas eu não vou me deter nisso não. Só sei que a maioria das pessoas, historiadores, pastores, creem verdadeiramente que ele não nasceu com cego, né? Ele veio ficar cego depois. Mas ele tinha algo ainda ruim. O que era, pastor? Misericórdia. Ele era mendigo, né? Como eu falei aqui no começo. Ele era um pedinte. Ele andava pedindo esmola. Não tinha nome, era cego, vivia pedindo esmola para comer os outros que tinha a dar. Mas ainda há algo pior. Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado aonde? O que diz a sua Bíblia? À beira do caminho. Ele estava à beira do caminho, né? Jesus disse lá em João, isso me lembra
algo, queridos, quando eu vejo esse texto dizer que ele estava à beira do caminho. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o caminho? Jesus. Agora tem mais. Marca aí a sua Bíblia e abra no livro de Atos. Marca a sua Bíblia aí que nós vamos já voltar para cá. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 24. Este homem estava à beira do caminho. Jesus diz que é o caminho. Mas tem mais, queridos. Todos os crentes da igreja primitiva, preste atenção no que eu estou falando. Você nunca mais vai esquecer disso. Todo crente da igreja primitiva era conhecido assim. Olha lá, quando tinha 3 crentes orando. Olha lá, é os irmãos do caminho. Eles são do caminho. Era assim que no começo era conhecida a igreja de Jesus Cristo. Presta atenção aí. Atos 24, 22. Diz assim. Aqui foi no encontro de Paulo com Félix, né? Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste o quê? Caminho, o evangelho. Quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento do vosso negócio. Mas vamos aqui, capítulo ainda 24, versículo 14, diz assim, mesmo capítulo, versículo 14, mas confesso-te que conforme aquele caminho, a quem chamam o quê? Seita, assim sirvo. Ele se viu o evangelho no começo, que começaram a chamar de seita, mas ele disse o quê? Que o caminho, né? O pessoal começaram a chamar os do caminho como seita. Lá em Atos, capítulo 22, versículo 2, também 22, 2. É isso? Atos? Não, não é isso não. Deixa eu ver se é o 22. Isso, 4. Muito bem, diaconisa Esther. Diz assim, 22, 4. Persegui este o quê? Caminho até a morte. Prendendo e metendo em prisões tantos homens como mulheres. Os irmãos da igreja primitiva eram perseguidos. Os do caminho eram perseguidos. Porque o evangelho era conhecido como o caminho. Jesus disse que ele é o caminho. Então, queridos, quando a gente fala de caminho, a gente está falando do poder da palavra, está falando de Jesus Cristo. Mas Bartimeu estava à beira de quê? Do caminho. Isso, queridos, me lembra muitos cristãos da nossa era. Muitos cristãos pensam que estão seguindo a Jesus, pensam que estão no caminho, mas estão à beira do caminho. Eles estão até próximo do caminho. Eles estão até juntinho do caminho, mas não estão no caminho. Eles estão à margem do caminho. Eles são somente espectadores. Eles só veem os que passam no caminho, mas eles não estão no caminho. Amém? Olha aqui para mim, eu vou dizer para você. Você conhece a história do sapo e do pombo? O sapo um dia olhou para o céu, viu os pombos e ele com aquela boca dele. E sapo tem uma boca feia, né? Eu quero ser pombo. Eu quero ser pombo. E os pombos, rapaz, é muito fácil. Juntou os pombos tudo, em cada carro tirou uma pena e coloca em Tito, vai virar um pombo. E começaram a arrancar a pena e enfiar no sapo, e o sapo ficou todo branco. Ah, agora você está igual um pombo. Não, eu quero voar igual pombo. Ah, rapaz, é isso mesmo que tu quer? É, porque eu quero ser pombo. Aí os pombos pegaram ele, uns pelas pernas, outros pelos... e voaram, e chegaram lá em cima, o sapo disse, solta que eu quero voar. Ele disse, rapaz, pensa bem, solta que eu quero ser pombo. Aí soltaram, rapaz,
os outros sapos estavam na lagoa, viram aquele pontinho preto descendo, sabe? E foi crescendo, pum, dentro da lagoa. Pobrezinho do sapo, todo estatalado dentro da lagoa. Aí os outros sapos disseram assim, rapaz, vamos ajudar ele. Não, que ele é pombo. Não, rapaz, olha a boca dele, rapaz. Olha, a boca dele é de sapo, ele é um dos nossos. Não, é pombo. Deixa ele lá morrer. Né? Sabe o que isso parece, queridos? É justamente isso, queridos. Muitos de nós estamos à margem do caminho e pensamos que estamos no caminho. Muitos de nós estamos tendo uma vida que as pessoas olham para a gente e dizem, é pombo ou é sapo? É pombo ou é sapo? A minha vida de crente ou descrente? Eu sou um servo do Senhor ou não sou? Não, mas é pombo ou é sapo? Bem, ele bota a Bíblia embaixo do braço. Parece um pombo. Mas as atitudes dele é sapo. Olha aí, devagarzinho, não espanta não. Olha devagarzinho para o teu irmão e diz assim, meu irmão, é pombo ou é sapo? Vai lá, diz aí. Não espanta não. Tá certo? É pombo ou é sapo? Hã? Agora vejam bem. Ele que estava à beira do caminho, estava vendo não, não é que ele cego, ele estava parado à margem, mas aí ele escuta, rapaz, uma zoada, uma multidão caminhando. Aí ele pergunta, lá no versículo 36, e ouvindo passar a multidão, perguntou, rapaz, o que é isso aí? Que zoada é essa aí? O que está havendo? O que está havendo aí? Aí, vejam bem, queridos, aqui no versículo 37, disseram o que para ele, hein? Que é Jesus o quê? Nazareno passava. Sabe o que é isso aí? Você sabe o que é isso aí? A multidão que ia passando, a multidão às vezes, queridos, ela não tem a visão daqueles que estão, muitas vezes, empenhados no caminho. Eles falaram para o cego na visão natural. Rapaz, é o Nazareno que mora ali naquele povoadozinho, é filho de José e Maria. É o Nazareno. Mas esse que não tinha a vista material, ele tinha sua visão espiritual aberta. Porque quando falaram que era Jesus, o de Nazaré, o terreno, com a visão material, ele abriu o entendimento espiritual. Não, esse é Jesus, o filho de Davi, porque o filho de Davi havia uma promessa que o Messias viria da descendência de Davi. E quando falam para ele na visão material, é um Nazareno, ele diz, Jesus, filho de Davi, na visão espiritual, tem misericórdia de mim. Na visão espiritual, não na visão material. Porque muitas vezes as pessoas querem pregar um Jesus daqui somente. Mas o Jesus a qual nós servimos é o Jesus que é Deus. É o Jesus que passa a história, passa a eternidade. É o Jesus que tudo foi criado a partir dele. É o Jesus que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e que ele mantém tudo com o poder da sua palavra. Esse é o Jesus espiritual. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Esse é o Jesus a qual nós cremos. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que foi que abriu ali no seu entendimento? Abriu que havia uma oportunidade. Se o Messias ia passando, ele não ia perder essa oportunidade por nada. Ele disse, rapaz, eu não vou perder essa oportunidade por nada. Sabe, queridos? E tem mais, sem ele saber, aquele era o último ano de ministério de Jesus Cristo na terra. Sem ele saber. Era o último ano já, Jesus já ia, daqui a algum tempo, para a cruz. E se ele perde aquela oportunidade, ele não ia ter outra. Então ele começa a gritar com toda a força do seu coração, né? Toda a força do seu coração. Sabe por quê, querido? Nós, muitas vezes, perdemos as oportunidades.
perdemos as oportunidades. As oportunidades estão passando ao lado e nós perdemos. Aqui um pouquinho atrás, no capítulo 18 ainda, fala a história do jovem rico. O jovem rico também teve um encontro com Jesus. Jesus disse, olha, vai, vende tudo que tu tem, tu me segue. E ele não foi, não soube renunciar, perdeu a oportunidade da sua vida. Perdeu uma das maiores oportunidades, se não foi a maior, ele perdeu. Mas esse aqui não, esse aqui não. Aquele jovem, ele era influente, era rico, mas o reino de Deus não é pelas coisas aparentes. O reino de Deus, ele não é pela aparência, mas ele é pela essência. Amém? Repita comigo. O reino de Deus não é pela aparência, mas pela essência. E a essência interior não é exterior. Amém? Pessoas podem até usar a aparência, pode até usar a sua boa comunicação, a sua boa fluência, mas o reino de Deus não é dessa maneira. O reino de Deus é pelo interior. E esse cego, ele sabia. Esse jovem rico deixou passar a oportunidade, né? E quantas pessoas perdem a oportunidade na vida, queridos? Quantas pessoas? Tem um ditado aí que diz, né, que oportunidade, como é? Flecha lançada, oportunidade perdida, não volta mais, não é isso? Não, palavra lançada, é isso? Não entendi não, mas é isso aí mesmo, viu? Então, querido, muitas vezes nós perdemos oportunidades na vida. Muitas vezes nós deixamos a oportunidade de passar. Às vezes o Senhor nos dá uma oportunidade e nós, muitas vezes, deixamos passar e depois não tem mais como correr atrás. Esse cego disse, não, eu não vou deixar passar. Ele fez que nem Jacó. Jacó se agarrou com um anjo, eu não vou deixar ele subir daqui não. Só vou largar ele quando tiver com minha bênção. Não, não vai não. Passou a noite lutando e só largou o anjo quando estava com a bênção. Essa oportunidade eu não vou deixar não. Eu vou me agarrar aqui com ele. Eu vou me segurar, eu não vou soltar não. É a oportunidade da minha vida. Quando o dia estava nascendo, ele soltou o anjo, mas ficou com a bênção. Ficou com a bênção. E muitas vezes, queridos, nós deixamos a oportunidade de passar. Então, queridos, quando ele viu que Jesus ia passando, algo mexeu com ele, dentro dele. Uma das coisas que mexeu com ele, foi que ele reconheceu sua situação. Ele reconheceu que ele era um pobre, miserável pecador. Ele reconheceu, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele olhou para ele, ele viu que era um miserável pecador. Ele viu a sua situação. Sabe, queridos, uma das coisas que nos impede de crescer espiritualmente é justamente isso. É o orgulho. Porque quando nós temos orgulho, nós não olhamos para dentro da gente. Quando nós temos um coração, queridos, com orgulho, sabe, queridos? É difícil reconhecer que nós estamos errados. É difícil reconhecer que nós temos pecado. É difícil a gente reconhecer que a gente não é o melhor. É difícil a gente reconhecer que a gente vacila mesmo. Quando a gente tem um coração orgulhoso, é difícil a gente reconhecer, sabe, queridos, que a gente dá com a cara na parede mesmo. A gente não dá o braço a torcer. Não, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Mas, querido, a oportunidade, quando chega, Jesus está presente. Nós não podemos perder as oportunidades. Nós temos que dizer, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Somente assim que nós encontramos com Jesus, queridos. Através da humildade. Precisamos de ajuda. Agora vejam bem no versículo 39 aí, queridos. Ele gritando, né? Ele gritava. E no versículo 39, os que iam passando repreendiam-no. Repreendiam, mandavam ele calar a boca.
esse homem precisava de um milagre. Tem alguém aqui esta noite que precisa de um milagre, queridos? Hã? Amém? Jesus ia passando na estrada. Preste atenção aqui, ó. Como é que o cego gritava? Não, esse cego aí não está precisando de milagre, não. Quem está precisando de um milagre, ele grita mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que o cego? Os discípulos que vinham atrás diziam assim: cala a boca! Cala a boca! Aí, o que ele fazia? Mais alto ainda? E os discípulos atrás de Jesus: cala a boca, fica no teu lugar aí, não te mete, deixa o mestre. Aí é que ele gritava mais alto ainda, aí é que ele falava mais alto ainda. Deixa eu te falar uma coisa aqui esta noite, queridos. Guarde bem isso que eu vou te falar no teu coração, queridos. A multidão mandava ele calar a boca, mandava ele parar. Sabe por quê, queridos? E olha, queridos, se você for ver na palavra de Deus, eu estava aqui estudando, no próprio livro de Lucas, capítulo 18, no comecinho, aqui no versículo 15, as criancinhas queriam ir para Jesus. Quem foi que impediu? Os discípulos também. Não queria deixar as crianças chegarem no Jesus também, não. Lá na frente, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, no capítulo, eu acho, mais na frente, vamos já ver aí, Zaqueu queria chegar em Jesus. Quem foi que não deixou? A multidão também. Entendeu? Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não dê ouvido à voz da maioria. Não dê ouvido à voz da maioria. A maioria sempre tem algo para nos dizer. A maioria que nós vemos aqui não queria deixar ele chegar até Jesus. Muitas vezes nós queremos ser levados pela maioria. Não porque a maioria quer, é por isso. Não, não é dessa maneira não, queridos. Não dê ouvido à voz da maioria. Não é todo mundo, querido, que quer o seu sucesso, não. Não é todo mundo que está do seu lado, que está torcendo por você, não. Às vezes a maioria não quer ver o seu sucesso, não. Então não dê ouvido à voz da maioria, não. Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Todo mundo pode dizer não, mas se o Espírito Santo de Deus está dizendo sim, vai ser sim. Sabe por quê? A maioria pode estar contra você, mas você estando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está com a maioria. Não é todo mundo que quer o seu sucesso, não. Eu estava ontem lá em casa, alguns irmãos foram visitar, eu estava botando o testemunho do pastor Marco Feliciano, né? Aí ele mostrando as fotos dele quando era garoto, que ele se desviou. Aí ele disse que chegou para o pastor um dia, ele bem novinho, aí disse: pastor, muito alegre, pastor, eu tenho um chamado para missão, eu já sei qual é a nação que eu quero ir. Pastor, eu vou me empenhar, eu vou ser um missionário. Aí o pastor, ele disse que o pastor deixou ele falar muito. Aí quando ele terminou, o pastor disse assim para ele: olha, meu filho, vem cá, eu não vou te enganar não. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Sabe por quê? Você não é filho de pastor presidente, você não tem dinheiro. Como é que você quer pensar em missão? Disse que ali foi uma pancada na cabeça dele. Ele chegou na casinha que ele morava, inclusive no testemunho tem mostrando lá a casinha. Aí ele chegou na janelazinha lá e começou a orar para Deus. Deus, o Senhor me enganou, Deus. Porque o Senhor disse lá em Isaías: quem eu enviarei? Quem irá por mim? Perguntando quem queria ir. Eu estou aqui querendo ir. O pastor disse que eu não posso ir. Mas era a voz da maioria. Era a voz da maioria falando. Né? Porque muitas vezes, queridos, nós aqui tivemos uma experiência. Quando nós tínhamos pouquíssimas pessoas reunindo lá em casa ainda, começando o ministério, chegou gente lá em casa, queridos, pastores. Eu disse: meu irmão, acaba com esse negócio, rapaz, acabe, porque não é assim não, rapaz, igreja não é assim não. Você não sabe nem o que é que você está começando, e isso e aquilo. Não, rapaz, vamos fazer o seguinte, rapaz, a gente pode levar o pessoal para lá, para a igreja, não sei o quê. Não, rapaz, Deus está direcionando.
Tenha calma, nós estamos aqui orando, não é brincando não. Ninguém sabe nem se vai se oficializar a igreja. Tenha calma, tenha paciência. Voz do quê? Da maioria, sabe, queridos? Pessoas com inveja, pessoas que têm, às vezes estão do seu lado. Judas estava ali, lado a lado com Jesus, vendo os milagres, vendo Jesus transformar água em vinho, multiplicar o pão, estava ali do seu lado. Mas no coração de Judas, na realidade o que ele queria é que Jesus assumisse o reino terreno, né? Ele queria usar Jesus, porque Jesus tinha a maioria com ele, e ele queria usar Jesus para o seu projeto pessoal. Queria usar o ministério de Jesus para o seu projeto pessoal. Estava ao lado dele. Não dê ouvido à voz da maioria, queridos. Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Obedeça ao Espírito Santo de Deus. Se todos disserem não, mas Deus disser sim, vai ser sim. Você, com a permissão de Deus, você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas, né? E ali, aquele homem clamando, e as pessoas, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí ele teve que vencer outra coisa. O que foi? O complexo de inferioridade. Era cego, era pedinte, era abandonado, não tinha nenhum nome. Ora, a maioria está mandando eu calar a boca, eu não sou nada, eu vou ficar calado. Não, ele venceu o complexo de inferioridade. Ele disse, não, é um Messias que está passando aí. Eu vou reclamar a ele. É o único que pode solucionar meu problema. É o único que pode trazer a cura para a minha vida. É ele que está passando. Eu não vou deixar passar a oportunidade. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que complexo de inferioridade nada? Não, porque eu sou o coitadinho, o miserávelzinho, mas, ai Jesus, eu não posso nada. Ai, eu sou cego, eu sou um esmoléu, ai Jesus, eu não posso nada, eu vou ficar aqui mesmo. Todo mundo está mandando ficar calado, eu vou ficar aqui. Mas é a oportunidade da tua vida. É Jesus que está aqui. E é a hora de você se levantar. É a hora de você clamar. Porque é o filho de Davi que está aqui esta noite. Não fique com complexo de inferioridade, queridos. Não. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Né? E ele clamava bem alto. Ele clamava bem alto. E Jesus passando. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele parou. Ele parou. Ele olhou. E os discípulos aí vendo aquele barulho, as pessoas conversando, outros louvando, outros glorificando a ele. O que foi, mestre? Quem é que está me chamando aí? Quem é que está me chamando? Ali um pedinte, a esmola. Pois traga ele até aqui. Vá buscar ele até aqui, né? Sabe de uma coisa? Vou dizer uma coisa para você aqui esta noite, queridos. Jesus, ele nunca está ocupado demais que ele não possa parar para te ouvir. Talvez você não entendeu, vou repetir de novo. Talvez você pense que você tem que marcar uma senha que nem no posto aqui. E passar 2 meses para poder falar com Jesus. Mas o que eu falei é que Jesus nunca está ocupado demais que ele não possa parar para te ouvir. Vai buscar ele, que eu quero falar com ele. Jesus trouxe ele, mas na realidade o que Jesus ouviu não foi o clamor dele não. O que Jesus ouviu foi a fé do cego. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente clama com fé, o nosso clamor é diferenciado. Porque quando a gente abre a nossa boca com fé, o nosso clamor, Jesus escuta. E tem mais, ele não estava vendo uma imagem, ele não estava vendo Jesus passar, porque fé não precisa ver, precisa crer. E se você crê, você abre a tua boca e glorifica esse Jesus. Glorifica ele. Seja qual for o seu problema, ele para nos ouvir, sim. Ele para nos ouvir. E Jesus mandou buscar ele, né? Uma audiência lá particular, com o cego, né? Agora, a pergunta que Jesus faz é engraçada. O camarada cego, tateando, os outros levando, chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz, o que é que tu quer que eu te faça? Parece até engraçado.
Porque se eu perguntar a uma pessoa que está morrendo de sede o que ela quer, ela vai dizer o quê? Quero água. Ora, mas para o cego, o que tu quer que eu te faça? Mas por que foi que Jesus perguntou aquilo, hein? Sabe por quê, queridos? Porque nós, Igreja de Jesus, às vezes o que realmente é necessário para nós não sabemos pedir. Tiago, no livro de Tiago, ele nos diz muito bem isso aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele diz que a gente pede e não recebe, sabe por quê? Porque a gente pede mal. A gente pede para gastar com nossos próprios deleites. E Jesus perguntou a ele para saber qual era a prioridade da vida dele. Ele podia dizer: Senhor, eu sou um mendigo, eu quero ser rico. Senhor, eu não tenho família, Senhor, me arruma uma família para mim morar. Mas a prioridade dele era a sua visão. E ele disse assim: Senhor, eu quero voltar a ver. Eu quero enxergar. Aí Jesus disse: esse tem a prioridade certa. Vê, enxerga. E ele recebeu a vitória. Nós temos que saber quais são as nossas prioridades. Às vezes a gente está pedindo coisas a Deus, queridos, que não é prioridade para nossas vidas. Prioridade para nossas vidas, que conhecemos a palavra, que somos filhos de Deus. Prioridade nas nossas vidas tem a ver com o reino de Deus. É a nossa prioridade. Prioridade nas nossas vidas tem a ver com comunhão com Deus. Prioridade nas nossas vidas tem a ver com o reino dos céus. Mas a gente, às vezes, inverte as prioridades. A gente quer prioridade na nossa vida que não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é se der tempo. O reino de Deus é quando puder. É quando eu estiver livre. Eu tenho muito o que fazer. Essa semana eu não fui nem no shopping ainda. Como é que eu vou pensar em reino de Deus? Prioridades. O que você tem pedido a Deus? O que você tem clamado a Deus? O que queres que eu te faça, diz o Senhor Jesus. Mas aí Jesus vai e diz: vê. Aqui no versículo 42, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé o quê? Te salvou. Aí no versículo 43, perdão, eu li o 42, agora o 43, e logo o que aconteceu? Viu, foi curado. E em seguida, o que aconteceu? E seguia-o. Sabe por quê, queridos? Sabe por que ele seguia Jesus? Porque a pessoa que é curada espiritualmente, porque ele foi curado física e espiritualmente. A pessoa, quando é curada espiritualmente, ela sente uma necessidade no seu coração de seguir a Jesus. Ele seguiu imediatamente a Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Era uma necessidade espiritual. Quando a gente é curado, agora sim, agora ele foi para onde? O caminho. Agora ele estava no caminho. Ele seguiu a Jesus. Jesus foi e ele foi seguindo atrás. Agora, a revelação da noite, que eu peguei essa bênção também com meu irmão Etevaldo numa conversa de crente, que crente quando conversa de Bíblia é coisas lindas. Amém? Não é não, irmão Etevaldo? Aí o irmão, olha que revelação linda que o irmão Etevaldo pegou e me passou aqui. O que foi que aconteceu com o cego? Ele seguiu o quê? Caminho. Foi atrás de quem? Jesus. Pois vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 19. Esse fato aconteceu na entrada de Jericó. Amém? Preste atenção aí, ó. No capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado aonde? Em Jericó. E quem que ia atrás dele? O cego, Bartimeu. Ele saiu seguindo Jesus. Aqui, na cura dele foi na entrada de Jericó. Aqui, ele já tinha entrado em Jericó. Versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era chefe dos publicanos. E era o quê? Rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar de um homem pecador. Versículo 8, preste atenção nesse versículo. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou a quem? Aos pobres, metade dos meus bens, e alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele dava a quem? A quem? Aos pobres. Quem é que via com Jesus, hein? E ele era rico? Ele participou dessa bênção, não? Em primeiro lugar, a bênção espiritual. Se você ficar no caminho, seguir Jesus, aí Deus vai acrescentar todas as coisas. Vem a bênção material para a tua vida. Amém? Você entendeu aí a revelação da palavra? Zaqueu distribuiu os seus bens para os pobres. Zaqueu, que era um pobre, vinha seguindo Jesus. Ele viu isso aqui. Então, queridos, fique firme no Senhor. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor Jesus, segue a Ele, fica no caminho, porque todas as coisas Deus vai suprir na tua vida, e Deus sabe a maneira de trabalhar, o momento de agir, e Deus usa as pessoas para te abençoar. Deus vai levantar pessoas para abençoar a tua vida, mas em primeiro lugar é o reino de Deus, mas em primeiro lugar é seguir o Senhor Jesus, mas em primeiro lugar é estar no caminho. Aí Deus vai abençoar a tua vida. Somente o que crê dá um glória a Deus aí, e aplaude o Senhor Jesus mais uma vez. Glorifica o nome dele aí, queridos, em nome de Jesus. Eu convido você a ficar em pé para me fazer uma oração.